Finalidade do cristão, o que é ser cristão, né? E a comunicação. Então vamos lá, as finalidades. As finalidades, em primeiro lugar, é atrair a atenção para os objetivos. O segundo lugar é transferir conhecimentos. Terceiro lugar, transformar o comportamento. O quarto, impulsionar novas ações. E o quinto, pastor Mauro, é disseminar os propósitos. Amém, glória a Deus. Pode voltar para nós aqui, Ana. Então, moço, antes de tudo, o líder ele tem que atrair atenção para os objetivos. O que é um objetivo? O objetivo é um planejamento, né, amor? Sim. Planejamento onde nós vamos alcançar uma meta, né? E o líder, ele precisa passar isso para os seus liderados, né? Um exemplo, vamos dar um exemplo aí, um pastor que está chegando agora na igreja, né? E ele vê a igreja ali, a igreja está vazia. Ele tem que arrumar um planejamento, né, para que ele alcance o objetivo de encher aquela igreja. Com certeza, ele tem que ter um foco, né, pastor Mauro? Isso mesmo. E esse foco se transformar nesse objetivo que nós estamos falando. Então, quando o cristão, que é o líder cristão, o que significa o líder, né, pastor Mauro? É aquela pessoa que está à frente das pessoas. Isso mesmo. É como a gente chama numa empresa de supervisor. O que significa o supervisor? É que está com uma visão a mais do que aquela pessoa que Isso é o seu funcionário. Então, o líder tem que ser esse, ele tem que ter uma visão acima daquelas pessoas que estão sendo lideradas por ele. Então, ele tem que ter um objetivo e tem que trair a atenção dessas pessoas para alcançar esse objetivo. Por isso que a comunicação, né, ela é algo indispensável na prática da nossa existência para o sucesso de qualquer tarefa ou equipe em qualquer organização, seja na igreja, seja, né, irmãos, até numa empresa ou numa indústria, né? A comunicação, ela é fundamental. Como que o líder, ele vai, né, irmãos, alcançar esse objetivo? Através da comunicação, através dele saber falar com as pessoas, né, irmão? Não adianta ele ter um objetivo na mente dele e ele não saber falar com as pessoas, ou empurrar as pessoas, fazer como se elas fossem escravas para cumprir aquela meta e aquele objetivo. Verdade, ele tem que ser uma pessoa, né, pastor Mauro, que as pessoas gostem dele. Isso mesmo. Né? Ele tem que ser uma pessoa cativante, uma pessoa que traz as pessoas para ele. Porque o líder, ele tem que ser amigo da pessoa, ele Verdade. tem que ser aquela pessoa que as pessoas olham e falam assim, nossa, eu quero ficar com esse rapaz, eu quero estar junto dele, porque eu sei que ali vai sair coisa boa. Então ele tem que ser uma pessoa comunicativa. E o segundo aí, né, irmãos, é transferir conhecimentos. O que quer dizer isso, irmãos? Tudo que nós aprendemos, nós devemos passar para frente. E o líder, ele tem que ter essa meta, né, em seu coração, de tudo o que ele sabe, ele precisa transferir para frente. De que maneira? Delegando funções, né, colocando pessoas em certos locais de responsabilidade. Mas de que maneira? Também transferindo o que ele sabe. Tem pessoas que falam assim, eu sei e não vou passar para ninguém, só eu sei. Não, o verdadeiro líder humilde, ele transfere os seus conhecimentos. Né? Nós temos que trazer isso como o apóstolo Paulo fazia, como o próprio Senhor Jesus fazia, né? Porque ele passava os conhecimentos, né, pastor Mauro? Ele tinha os objetivos que nós falamos aqui no começo, ele tinha o conhecimento, então o que ele fazia? Ele transferia esse conhecimento. Por quê? Porque ele não poderia carregar aquilo sozinho, a gente tem que passar o conhecimento. E o líder mesmo, que é o líder da igreja, nós estamos falando sobre líder cristão, né? Ele tem uma formação, algo parecido, ele tem que passar esse conhecimento para as pessoas, ele tem um conhecimento da escritura, tem um conhecimento a mais, ele tem que passar isso para as pessoas que estão do lado dele. Tem que passar e almejar que aquela pessoa seja como se fosse ele no futuro também, né? Na verdade, é como eu falei, você tem que ser imitador, né, pastor? Isso mesmo. As pessoas têm que ver você fazendo e te imitar. Então, ali, através desse conhecimento, você transfere isso aí para as pessoas que você está tomando conta. Outra coisa que nós falamos aí é transformar um comportamento. O que quer dizer isso, irmãos? Às vezes aquela pessoa, né, tem um velho ditado que diz assim, pau que nasce torto sempre morre torto, nunca se endireita. Mas não é assim, isso não é verdade. Né? A gente vê o exemplo aí de Jesus com Pedro. Pedro era um homem, né, que as pessoas olhavam para Pedro ali e não tinha futuro. Pedro dava a entender que não tinha futuro. Era um homem ali indouto, iletrado, analfabeto, e algumas pessoas dizem que ele é até um pouco arrogante e ignorante na época. Ali dá a entender o quê, né, mas cuidado com o que você fala com Pedro, que senão a mão dele vai parar na sua cara. Né? Ele era mais ou menos assim naquela época. Ele era bem brutão, né, pastor? Ele era bruto, né? Mas ele tinha algo interessante que Jesus conseguiu olhar aquilo nele e transformar aquilo nele. O que era? Uma sensibilidade que ninguém tinha. Jesus conseguiu chegar
nessa sensibilidade de Pedro e transformar o comportamento de Pedro. Transformar o comportamento. Então, o que o líder ele tem que ter, pastor Mauro? Ele tem que ter a acepção de conhecer as pessoas, ele tem que ter ali o discernimento de conhecer as pessoas. Por quê? Ele vai fazer a transformação naquela pessoa. Ele vê que aquela pessoa tem algo de dificuldade, ele tem que ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque vai haver a transformação. Conforme a pessoa vai ver você fazendo ou você praticando, você, ao fazer isso, ao ter essa vontade, você muda o seu comportamento. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro, né? Ele tinha um comportamento rude, um comportamento bruto, mas no final a Bíblia mostra que ele se tornou uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Tanto é que ele escreve as suas cartas lá de Pedro. Se você ler as cartas de Pedro, você vai ver que ele está falando para as pessoas ter paciência. Tenha paciência. Por mais que vocês estão sofrendo por perseguições, por mortes, mas tenha paciência. Então você vê, houve a transformação no apóstolo Pedro. É aquele negócio, né? Pedro era assim, escreveu, não leu, a espada comeu, né? Porque você lembra lá quando foram para prender Jesus. É verdade.